Boa noite. Estamos na Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, Unidade, onde iremos fazer uma entrevista com a professora Alda Roberta, que nos explicará melhor sobre análise socioeconômica e financeira. Professora, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Professora, fale-nos sobre análise socioeconômica e financeira nas empresas. Muitas empresas no Brasil hoje fecham suas portas por razões econômico-financeiras. Os motivos do encerramento das atividades são diversos, mas todos convergem para a mesma conclusão. Os empresários desconhecem a saúde financeira de sua empresa. Apesar de a legislação brasileira permitir a não divulgação de algumas demonstrações contábeis para micros e pequenas empresas, o que se tem observado é o total desconhecimento por parte do empresário das informações que as demonstrações traduzem. Alguns até se preocupam com a emissão desses documentos, com informações confiáveis, mas, mesmo esses, em sua maioria, não são capazes de interpretar os dados da contabilidade. Professora Alda, pode nos citar um exemplo disso? Sim. Por exemplo, uma empresa, ela pode dar sinais de estar com um endividamento oneroso muito elevado, o que ocorre geralmente quando os sócios não possuem reservas para suprir eventuais prejuízos. Este endividamento pode se dar por conta do aumento das vendas. É importante que a empresa possua capital de giro para suprir esse aumento, sem recorrer a bancos por meio de empréstimos com altas taxas de juros. A contabilidade influencia, inclusive, o relacionamento com agentes do macroambiente. Os bancos possuem funcionários com bastante expertise para analisar os dados contábeis e resolver sobre assistência creditícia. O governo controla, por meio do demonstrativo de resultado, o correto pagamento de impostos. Os acionistas tomam decisões de investimento por meio do impacto da divulgação do resultado. Assim percebemos que as decisões devem sempre considerar a situação financeira da empresa e quais consequências que essas decisões podem trazer ao patrimônio da empresa. Um profissional da administração moderna que não detém conhecimentos mínimos dos relatos contábeis da empresa, simplesmente ignorando os números da empresa, corre sério risco de ver a mesma falir sem se encontrar nessa situação. É por esse motivo que o administrador deve saber aplicar os conceitos da contabilidade na sua prática diária, procurando aperfeiçoar os mecanismos de controle para que se tenha um retrato fiel da capacidade do negócio e de como estão sendo geridos os ativos da empresa e o tamanho do resultado que ela proporciona. É importante sempre uma visão crítica e enxergar o que está por detrás dos números e dos fatos geradores, as pessoas e seus atos. Fale-nos sobre as empresas no ambiente financeiro. Explique-nos melhor. Bancos, companhias de crédito, taxas de juros, taxas de câmbio, títulos de dívida e falta de dinheiro constituem o ambiente financeiro das empresas, junto de inúmeros outros fatores que, apesar de não estarem diretamente relacionados à atividade fim das empresas industriais, comerciais e prestadoras de serviços, têm grande influência nas finanças empresariais. As trocas realizadas por esses agentes, ditos deficitários, superavitários e intermediários financeiros, ocorrem nos mercados financeiros. O ambiente financeiro tem organização formal na grande maioria dos países, o sistema financeiro. Com algumas variações, normalmente constitui-se de órgão regulador e órgãos executores. Estes podem ser públicos e privados, e os que são públicos com maior ou menos autonomia, conforme a legislação e a orientação política dos países. O Brasil encontra-se em situação intermediária. Inserem-se muitas vezes em acordos de comércios internacionais e blocos econômicos. As empresas, além de serem pressionadas por seus clientes por melhores serviços e menores preços, são fiscalizadas por diversos órgãos governamentais. Muitas vezes estão sujeitas a variações em suas condições de operação, a demanda de seus produtos e serviços, custo do dinheiro, alterações nas leis regulatórias do setor de atuação, mudanças tributárias e variações na conjuntura internacional.
Esse conjunto de fatores caracteriza o ambiente econômico no qual a empresa está inserida. Professora, o que faz parte da análise econômica? Faz parte da análise econômica a rentabilidade, a taxa de retorno sobre o investimento, a ROI, a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, taxa de retorno do ativo, lucratividade, margem de lucro sobre as vendas, margem bruta, margem líquida, lucro por ação, giro do ativo, valor patrimonial da ação,